Levanta a mão aí. Glória a Deus. Nós já ouvimos, irmão. Deus já tem falado ao seu coração. Amém? Queria convidá-lo em nome de Jesus a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, Antigo Testamento. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Amém? Encontraram, irmãos? Amém. Amém ou não? Algumas pessoas ainda estão procurando aí. Profeta Jonas é um livro meio difícil de encontrar, né? Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 17. Diz o seguinte a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque não haviam declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.
Soberano e eterno Pai, nós queremos, Senhor, declarar essa noite, Deus, que nós dependemos de Ti, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, só tem sido um sucesso, só tem sido bênção, Senhor, porque Tu tem estado na nossa frente. Tu tem sido Deus que tem nos protegido. Tu tem sido Deus que tem nos guardado. Tu tem sido Deus, Senhor, que tem nos livrado dos perigos da vida, Senhor. É por isso que nós estamos essa noite aqui, porque o Senhor é o nosso livramento, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala-nos essa noite, de uma maneira que saiamos daqui, Senhor, com a Tua voz na nossa alma, que saiamos daqui transformados, Senhor, por aquilo que o Senhor quer nos dizer. Eu creio, Pai, que o Senhor nos falará essa noite. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém e amém. Eu queria pregar hoje, irmão, sobre Jonas, o homem chamado por Deus. Na Bíblia Sagrada existem 3 grandes chamados. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. Esse chamado, ele é um chamado coletivo, ou seja, todos nós fomos chamados para a salvação. Eu, você, cada um da terra fomos chamados para a salvação. O segundo chamado é o chamado para pregar o Evangelho. Todos nós que fazemos parte da igreja somos chamados a pregar o Evangelho. Não é o departamento de evangelismo, não é o departamento tal ou determinadas pessoas que saibam de evangelismo, não. Todos fomos chamados a evangelizar. E o terceiro chamado é o chamado para o arrebatamento, quando Jesus voltar e nós formos encontrar Jesus nas nuvens. Todavia, irmãos, além desses 3 grandes chamados, nós temos chamados, estes são chamados coletivos de Deus. Mas nós, como pessoas, como indivíduos, nós temos chamados específicos e individuais de Deus. Por exemplo, o chamado que Deus tem na minha vida pode ser diferente do seu. O chamado que Deus tem na vida de um irmão pode ser diferente do chamado que ele tem na sua vida. E esse chamado individual de Deus é quando Deus nos chama para uma missão específica. Quando Deus nos chama para uma determinada área, para um determinado povo, para um determinado lugar, para uma determinada região. Esse é o chamado específico. E nós vemos isso na vida de Moisés. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés com uma missão específica. Ele teria que libertar o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão com uma missão específica, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A missão de Abraão era ser o pai das nações, o pai da fé das nações. A Bíblia Sagrada diz que Deus chamou a Paulo e disse a Paulo: você vai ser o apóstolo dos gentios. Eu vou lhe usar para que os gentios, outras nações que não são judias, conheçam o Evangelho. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, que me escute bem. Deus, Ele tem um chamado específico para você. Deus, Ele tem um lugar. Deus, Ele tem uma área. Deus, Ele tem um povo, cujo qual você vai ser usado lá. Existe alguém que está esperando por você. Existe um determinado lugar que Deus irá usar você. Todos nós temos chamados específicos. E eu quero dizer para você, talvez você se sinta alguém não útil na igreja. Talvez você se sinta alguém que Deus não tem um propósito. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, assim como Deus tinha um chamado na vida de Moisés, um chamado na vida de Paulo, um chamado na vida de Abraão, Deus também tem um chamado na sua vida. E Deus tem um grande interesse em usar você. Existe um local, existe um lugar onde Deus irá lhe usar. Talvez você não tenha ouvido falar, ou talvez tenha ouvido falar de um missionário chamado Carlos Studart. Esse missionário, ele viveu entre o final do século XIX e o começo do século XX. E a história dele diz que Charles Studart, ele vendeu boa parte da fortuna que ele tinha. Ele herdou uma fortuna da sua família. E a história diz que ele doou quase tudo para a obra missionária. E a história diz que esse homem, ele começou, quando ele aceitou a Jesus, ele começou